Boa tarde, meus queridos. Estamos aqui novamente com mais uma live. Hoje com a nossa ilustríssima professora, a única professora da VLSM por enquanto, né? Professora Cleufi, que vai nos ajudar aí com as pessoas, né? Afinal de contas, eu costumo brincar, Cleufi, nos meus treinamentos, que o roteador nem da caixa sai sem uma pessoa para pegar o brinquedo lá, né? Fato. Então, pessoal, queria ver com vocês aí se o áudio tá bom. O pessoal já está entrando. Deixa eu dar uma olhada aqui para eu poder acompanhar as perguntas. O áudio tá legal? Uhum. Que ótimo. Formalidade é uma arte, né, Cleufi? Com Que eu não detenho. Não, que eu assim. Arte que eu não detenho. Não é parâmetro. A arte é essa que eu não detenho. Uhum. Então, pessoal, quiser fazer comentário aí, pode colocar perguntas que a gente vai estar aqui para responder. A gente não, né? A Cleufi. Eu vou só mediar. A Cleufi vai estar aqui para responder e matar todas as curiosidades, dúvidas, anseios e angústias com relação às pessoas da sua empresa e como é que a gente faz para liderar. Para liderar, né? Então, a Cleufi é formada em administração de empresas, está há 17 anos trabalhando exatamente com liderança de pessoa, liderança assertiva, né? E veio integrar a VLSN, né? Depois de dar uma consultoria na Solintel, então nós usamos o produto, né? Antes de contratar, a gente usou o produto, então podemos aferir que o produto de fato funciona. Dá resultado. Dá resultado, né? Então, vamos nós aqui. Teofinha, liga lá. Liderança de equipe. Eu fui dono de provedor, né? Durante muito tempo. E isso é sempre um desafio, porque a gente tem aí, além de muitos funcionários, a maioria dos provedores acaba tendo um número bastante grande de funcionários, a gente tem níveis intelectuais diferentes, certo, idades diferentes, o que envolve gerações diferentes. Uhum. Né? E isso é um super desafio, pelo menos para mim, que era da parte técnica, era o meu maior vilão. Né? Eu tenho um rapaz de 16, 17 anos, um estagiário, e tem, às vezes, um gerente de rede um pouco mais velho, com mais idade, e tem que conviver harmonicamente. Então, como assim, é que a gente desembaraça esse desafio básico? Esse desafio básico. Então, assim, são os relacionamentos, né? Então, o líder, qual que é a premissa de um líder? É a comunicação e a informação. Ou seja, ele vai conduzir as pessoas através, seguramente, se ele tiver informações. Então, ele precisa ter informação para levar as pessoas mais seguramente, orientá-las mais seguramente. E a questão do perfil, da postura, de como se fazer isso. Mas a comunicação e a informação, ela é necessária. Você não consegue orientar para resultado se você não tiver pautado em alguma coisa. Um dado relevante que seja importante para que aquela pessoa que está sendo conduzida, independentemente da idade, ela entenda o que você está falando. Sim. Né? É óbvio que existem aí diferenças em termos de aprendizagem, em termos de entendimento, em termos de percepção, em termos até de condução. Sim. Porém, assim, o líder assertivo é aquele que tramita, né, que entende que isso faz parte do contexto e ele saiba conduzir da melhor forma. Um exemplo, se você hoje gritar, você perde uma equipe. Com certeza. Você perde uma equipe. Com certeza. Então, assim, eu tenho que saber o momento de não ser só o legalzão, mas ser o orientador para esse resultado. Então, assim, eu também tenho que... eu digo que o líder ele não pode ter rompantes, né? Bater na mesa, gritar, ou ter algumas... Apesar de ter algumas situações que me levam a isso. Mas tem gente que usa isso como um método? Olha... Pode não ser um método assertivo. Não é mais eficaz. Mas tem gente que usa isso como método. Mas ele perde a equipe. Ele perde a pessoa integrante da equipe. E o perder a pessoa integrante da equipe é que ele vai jogar contra.
Sim. Ele vai jogar contra. Então, assim, a comunicação, a forma de se comunicar e a informação é o que dá base segura para eu conduzir para o resultado. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho uma equipe da área operacional. Sim. Né? E eu tenho que fazer com que eles tenham a excelência do atendimento em loco, lá com o meu cliente. Então, assim, um dado relevante para eu conversar, para eu conduzir para resultados dessa equipe, é o número de pessoas satisfeitas com o atendimento da empresa. Sim. E levá-los a entender a importância deles nesse dado. Mas como é que mede? Porque medir pessoa é um negócio complicado. Como assim? Você quer medir a satisfação ou medir a produtividade? Por exemplo, todo provedor tem um tal do amiguinho lá do suporte nível 1. Tá. Que é o cara que é a linha de frente. Que eu batizei carinhosamente de o para-raio do inferno. Por quê? Coitado. Porque o cara não pagou, o ser humaninho, o cliente não pagou. Pá, liga pro provedor. Certo. Ele não pagou, mas ele quer resolver o problema dele. Se ele quiser uma segunda vez pagar, ok. Mas quando ele quer reclamar que não pagou, porque na verdade não é ele que paga, é o pai. Né? Tem um problema técnico na rede. Cai a ligação lá. Você está dizendo o atendimento. O atendimento. Tá. Esse cara é normalmente uma remuneração menor do que dos demais, mas eu entendo que ele tem um nível de criticidade alto dentro da operação. Porque ele é a linha de frente, ele é o primeiro relacionamento com o cliente. O primeiro contato com o cliente é com esse cara. Certo. Como é que eu meço essa febre se ele está satisfeito na função dele e se ele está prestando um bom atendimento para o meu cliente? Bom, nas duas linhas. Uma situação é, internamente, é a pesquisa de clima interno ou pesquisa de satisfação interna, né? Porque eu preciso trabalhar isso com a minha equipe, eu preciso entender as dores da equipe também, né? E entender não quer dizer que eu vá cumprir com tudo, com todas as exigências que estão descritas na pesquisa. Sim. É só validar e alinhar o que é que está acontecendo, isso internamente. Externamente, normalmente, eu peço a pesquisa de satisfação. No final da ligação... Essa é uma pesquisa pós-venda. Ah, tá. Não. A pesquisa de satisfação que eu trabalho, ela é um âmbito maior, né? Que é uma pesquisa anual da empresa. De todos os serviços da empresa. Mas a gente liga, essa pesquisa envolve ligação para o cliente? Exato, ou manda um link, né? A gente faz um Google Form e manda um link e pega lá pode fazer uma pesquisa aleatória por dados, eu tenho 1000, vou fazer de 500 ou de 600 ou não sei. No Google Form, acho que manda para todo mundo. Pode mandar para todo mundo. O que eu quero com isso? Eu quero medir os serviços da empresa como um todo. O atendimento, o operacional, a área administrativa e tudo mais. Então, assim, esse dado que faz com que eu trabalhe com esse colaborador e ele entenda. Porque, assim, uma coisa é eu passar para ele que o que ele faz é de suma importância, mesmo ele sendo um para-raio, ele é um consultor para mim. Sim. Né? Então, o líder tem que fazer com que ele se tranquilize que isso é normal, isso vai vir, né? Acompanha a função dele. Acompanha, isso é da função que ele está exercendo, e o perfil dele tem que ser de equilíbrio para essas coisas mesmo. Pacificador, né? Exato, e que esse dado está diminuindo. O que não pode acontecer nessa pesquisa de satisfação externa com o meu cliente, esse dado vem evoluindo. Aí é uma coisa errada. Entendi. O cliente insatisfeito está errado. Né? Aí eu tenho que trabalhar esse meu cliente interno. Porque a pesquisa de satisfação tem uma verdade que eu queria compartilhar com você para saber se é verdade de fato. Só tem 2 caras que votam em pesquisa. O que te odeia e o que te ama. Só. Porque o cara que ele acha que você fez o seu trabalho, dificilmente ele vota. Né? Até naquela pesquisa, eu usava, por exemplo, uma pesquisa pós-ligação. Né? A pessoa falava, olha senhor, ao terminar a ligação vai ter uma pesquisa, são 2 perguntas, para o senhor votar ali no meu atendimento, o problema foi resolvido. Né? E a gente percebeu o seguinte, a gente ouviu os áudios de quem respondeu. Ou o cara estava ultra feliz, o atendimento foi assim, magnânimo, ou o cara estava com ódio no coração extremo, mortal. Né? Acontece. Agora, sim, o que tem que ficar claro é que a condução das pessoas internamente,
da empresa, ela tem que permear pelo pensamento sistêmico. Eu tenho que criar uma cultura sistêmica na empresa, que assim, não pode destacar culpados. Por mais que tenha ocorrido um problema numa das áreas, o que não pode é dar relevância a esse problema como a culpa daquele departamento. Eu tenho que criar uma cultura do pensamento sistêmico onde as pessoas entendam que o resultado é da empresa e não do departamento. Sim. Ou o problema é da empresa. Então, assim, o problema não foi ocorrido no meu departamento, mas eu sou corresponsável de alguma forma. Eu digo que uma frase célebre para líder é assim: o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer para que aquilo acontecesse. Porque o líder, ele tramita nessas duas situações: ou ele faz ou ele deixa de fazer. E a coisa vai acontecer, o resultado vai ocorrer. Entendeu? Não tem como. O plantio é uma opção, a colheita é certa. É certa. Né? Agora, como é que eu tenho um relacionamento interpessoal na empresa sadio? Quando eu tenho realmente uma condução através das informações e uma comunicação eficaz. As pessoas têm que se sentir seguras. Elas têm que, eu digo assim, ó, as pessoas dentro de uma empresa têm que entender o que elas fazem, como elas fazem e para quem elas fazem. Início, meio e fim. Tem que entender, isso é propósito. Por isso que nos treinamentos eu não abro mão de trabalhar com as empresas a missão. Só que a missão que hoje a gente está utilizando a informação de propósito, né, o codinome de propósito, ela é necessária para gerar esse engajamento nesse meu colaborador. Sim. Ele tem que ser engajado na causa. Na causa. Então ele tem que saber, cara, tu faz isso desta forma para alguém. E quem é esse alguém? E eu tenho que trabalhar esse dado desse alguém. Se esse alguém gostou, se esse alguém não gostou. E assim, o líder tem que entender que eu tenho cliente interno e cliente externo. Esse cliente interno também eu tenho que monitorar, que é a pesquisa interna. Sim. Eu tenho que monitorar como é que estão as relações. Né? Outra coisa que é de suma importância, e eu acredito e trabalho isso muito, são as reuniões. Só que são reuniões onde você formaliza através de uma ata básica do que foi o dia e os participantes, o que foi tratado naquela reunião, para deixar formalizado isso. E é uma reunião rápida. Eu digo que determinados setores, fazendo assim um organograma básico, tem setores que eu vou trabalhar 15 minutos essa reunião. Com foco, com direcionamento, com informação. Então, ponto. Não se fala além de, se fala a importância. Por exemplo, uma coisa que eu uso de rotina. Nessas reuniões, conduzida pelo líder, ele tem que mais ouvir do que falar. Ele tem que instigar as pessoas a falarem. E as pessoas vão falar o ocorrido numa semana anterior e o que tem para acontecer essa semana e se tem alguma coisa para ser discutida com maior profundidade. Então, é uma ferramenta eficaz dentro do parâmetro de comunicação e de transparência da informação. Você tem aquelas reuniões que tem um orador na reunião, dura 2 horas. Meu Deus, essas reuniões são... que poderiam ser um e-mail, como diz aquela frasezinha. Não, e detalhe, participei de uma reunião que poderia se tornar um e-mail. Você ainda tem um efeito colateral que eu quero não lembrar mais do que falaram no começo, que era efetivamente importante. Não, ou ele sai da reunião dizendo assim, cara, o que eu vou fazer mesmo? Agora, a gente tem um perfil forte de donos de provedores, né, empresários, que são oriundos da área técnica. Certo. Né? E nos cursos técnicos, a gente não tem a cadeira de gestão e governança, por exemplo. Né? Então, não existe um preparo para se tornar empresário, mas acidentalmente a gente se torna empresário. Acidentalmente é bom. Né? E a gente começa a empreender, o provedor começa a crescer, e o cara olha e ele está com aquele comportamento de 1000 clientes e 5 funcionários, nos quais 4 eram parentes diretos dele. E agora ele tem seus 5, 6, 8, 10 mil clientes, seus 15, 20, 30 funcionários, mas como o crescimento foi muito rápido, ele ainda tem a cabeça dos 1000.
Ele ainda tem postura dos 1000. Como é que a gente consegue acessar essa cabecinha e falar, filho, você precisa estudar, você precisa se reciclar, como é que a gente consegue mudar a postura desse líder? Então, assim, até para ele não ser a âncora da empresa em determinado momento, né? Olha, acontece duas coisas aí, né? Uma delas é assim, ó, como não é um crescimento estudado, planejado, ele vai acontecendo. Então, normalmente, a empresa vai se moldando aos acontecimentos e se estruturando nessa base de acontecimentos. Lá no início, eu digo que o meu empresário era bombril, né? 1001 utilidades, mas ok, lá no início, ok. O que eu tenho visto na prática é assim, muitas vezes ele não consegue, mesmo tendo uma estrutura não tão organizada, mas já estruturada, ele não consegue se desvincular, no sentido de delegar e aceitar que o outro realmente possa fazer. A segurança de delegar, né? E que não vai ser igual, fazer. Mas vai atender bem o meu cliente. Não, e outra coisa. Ele quer achar uma cópia, né? Não, você tem que fazer uma escolha. Se você quer crescer, você vai ter que pôr mais gente. Pondo mais gente, você vai ter que deixar o processo claro, o padrão e a qualidade claro, a forma que é para se fazer e treinar, capacitar e tudo mais para que aquilo aconteça da forma como você está planejando. Como se você tivesse feito. Só que assim, você quiser abrir mão disso, eu quero continuar com esses meus clientes fazendo do meu jeito, da minha forma, ok, é uma escolha, é uma opção. Mas é fatal, se você quer crescer, você vai ter que delegar, você vai ter que entender que vai ter estruturas que você vai ter que acessar. Você vai ter que ter uma percepção, sendo o dono de provedor, vai ter que ter uma percepção aguçada no seguinte sentido. Aquele que te passa mais segurança, você vê que ele tem um perfil que pode vir a coordenar, sim, ele vai te ajudar, porque assim, a coordenação é uma orientação. Então, quando eu, provedor, eu, dona de provedor, percebo que a estrutura está aumentando e eu preciso ter braços para me ajudar, então eu começo a analisar o perfil das pessoas e passo a delegar. Só que, obviamente, para eu delegar seguramente, eu tenho que dizer como. Sim. Qual é o tamanho da caixa, né? Qual é o padrão CLEUF? Porque senão eles vão fazer da forma que eles estão acostumados ou da forma que eles entendem que é o certo. E muitas vezes não faz com maldade, né? Ele claro está fazendo o melhor que ele consegue fazer, mas como ele não foi preparado para aquilo, aquele melhor pode não ser o suficiente. Claro, ele vai fazer o melhor, mas o dono de provedor, ele tem critérios próprios, né? Só que ele tem que passar isso. Ele tem que deixar isso claro. E para deixar isso claro, necessariamente você tem que descrever o processo. E aí vem a pergunta do nosso amigo Anderson aqui. Oi, Desculpa, Anderson. pessoal. Qual a sua opinião sobre o receio que o empresário tem de investir no funcionário em treinamento para que este funcionário, não saia da empresa? Anderson, a gente está muito sintonizado. Eu acabei de escrever aqui. Retenção de talentos. Assim, responde o Anderson primeiro. Anderson, obrigado aí. Vou tentar chegar próximo de uma resposta, mas casos a caso, entendam? Né? Cada empresa, cada situação é caso a caso. Mas assim, a questão é, necessariamente, eu tenho que fazer uma escolha. Se eu não capacitar esse colaborador, quem é que vai sofrer a consequência? O meu cliente. Não, então já passo... Você é o cliente, você, os outros colaboradores que estão envolvidos com ele. Sim. Mas assim, de bate-pronto, financeiramente, quem vai sentir as dores da empresa, quem vai é o cliente. Sim. Esse meu colaborador não capacitado. Então, assim, eu tenho que fazer uma escolha. Se eu quero entregar um serviço de excelência e de qualidade, eu vou ter que capacitar. Obviamente que fazendo essa escolha, corre-se o risco. Sim. Corre-se o risco. Porque assim, se você me perguntar, hoje tem alguns perfis de geração
que está muito mais atrelado à questão desafio do que financeiro da empresa. Então, para a gente estudar a retenção de talentos, tem que fazer uma análise do que é... Primeiro, eu tenho que entender o que é benefício para esse meu colaborador. Veja, tem empresa que dá vários benefícios. Quando a gente faz a pesquisa de clima, aparece lá os desejos dele, que às vezes não tem nenhuma menção dos benefícios que ele está recebendo. Porque a gente faz benefício clássico, né? Plano de saúde, kit de refeição, mas refeitório, enfim, dependendo do festas de aniversário e tudo mais. Eu tive pesquisa onde o colaborador respondeu assim, ó, a minha parte eu gostaria de dinheiro. Acontece. Mas eu tenho que fazer essa pesquisa para entender o que está acontecendo. E aí, assim, reter esse talento, eu tenho que entender o que faz com que ele fique na minha empresa. Sim. Esse é o primeiro ponto, Anderson. O ambiente, os benefícios, o valor, que muitas vezes não assim, o que eu digo que não é o que pesa para ele, tá? Porque normalmente eu vejo que baliza-se pelo mercado, Sim. né? Então, assim, o que compõe esse querer ficar na empresa? Que motiva o cara a acordar de manhã e ir lá trabalhar. Exato. E assim, algumas gerações, perfis aí que a gente tem analisado, eles são os desafios. Desafios. Aí eu tenho meu líder que fala assim, Cleo, mas eu faço reunião e eu digo para eles assim, pessoal, falem para mim como é que ninguém abre a boca. Aí eu digo para esse meu líder, fala assim, em algum momento, lá quando você começou a fazer reunião, que agora você já não faz mais, porque você cansou. As pessoas falavam? Ah, falavam. E o que você fazia com essa informação? Nada. Não é? Então, assim, é um cuidado também. Porque esse colaborador que gosta do ambiente, que gosta da empresa, ele vai dando sinal. Ele vai dando sinal da insatisfação, talvez, do cargo que ele está exercendo e ele seja realmente mais útil, mais produtivo em outro setor. Ele vai dando sinal. E aí a empresa entra naquela rotina, né, de realmente fazer e atender melhor o cliente, que o líder acaba perdendo essas percepções e aí perde o colaborador em algum momento. Falando de rotina, a gente tem aí alguns livros, né? Talvez o do Paulo Lemann, lá, O Sonho Grande, seja o maior impacto. Sim, né? Pessoas boas trabalhando na minha empresa. Exatamente. Só que é relativamente fácil, quando o seu negócio é comprar outras empresas, você falar, não, vou ter uma empresa aqui que é uma máquina de fazer mão de obra, e toda vez que eu comprar uma empresa, eu demito metade do quadro lá e coloco os meus, que já estão acostumados com o meu formato, para fazer isso. Eu tenho todo um sistema meritocrático, imobiliário, etc. e tal. Né? Mas quando você pega uma empresa clássica, aonde o instalador de fibra ou de rádio vai ficar instalando fibra e rádio praticamente o resto da vida, né? Aonde você tem um operador ali de backbone, que seria o nível mais alto técnico dentro do provedor, ele vai ficar fazendo aquele serviço em looping, que é garantir que o pacotinho que o cara pediu lá, escrito terra, chegue no BGP e traga de volta, né, o conteúdo e abre o site para o cliente de maneira rápida e performática. Como reter um talento desse, que muitas vezes o cara pode mais do que aquilo que você tem a oferecer como serviço na sua empresa, mas você não oferece mais porque você não tem. Aquele é o serviço. Quer, beleza, não quer, faça o quê? Então, na verdade, assim, ó, esta pessoa que está fazendo esse trabalho há algum tempo, necessariamente a gente percebe que ela tem uma expertise já. Então, eu vou me apropriar dessa expertise e se eu der mais responsabilidades a ele, do tipo, olha, você vai orientar uma equipe. Você vai... eu uso mais a palavra orientar do que coordenar. Sim. Você vai orientar uma equipe.
Ele já vai se sentir importante. Fala, cara, que legal, eu vou poder ajudar. Mas, assim, a forma de conduzir para isso, Laci, também tem que ter alguns cuidados. Porque há algum tempo atrás, e a gente que lida com pessoas, a gente vai ficando crítico no sentido de ficar com o ouvido atento, né? Em supermercado, algumas coisas. E eu estava na fila do supermercado e eu ouvi a da caixa dizendo para uma amiga assim, dê poder a ele. Você quer conhecer ele, dê poder a ele. Isso, você quer conhecer ele, dê poder a ele. E eu fiquei pensando nesta frase. Então, assim, até para fazer isso, que vamos supor, ele não tem mais para onde subir no nível hierárquico, organograma da empresa, mas que eu passe mais responsabilidade no sentido da orientação de algum serviço, até para conduzir para isso, eu tenho que tomar alguns cuidados. De saber. Então, assim, não existe manual pronto para gestão de pessoas, para liderança. Não tem manual pronto. Eu digo que um líder ele tem que buscar se autodesenvolver cada vez mais. Ele tem que se conhecer primeiro para ele liderar, orientar, monitorar, conduzir pessoas. Eu tenho que me conhecer primeiro. Você se descobrir, né? Sim, porque senão eu posso cometer algumas falhas que eu não consigo retornar depois. Sim. Eu perco essa pessoa. Então, assim, talvez essa pessoa que está lá fazendo esse trabalho, ele tem uma competência a mais que alguns da minha equipe. Então, eu acredito que ele vai ficar tão valorizado, importante no trabalho que ele desenvolve, se eu pedir que ele oriente, ou se eu der um curso técnico e pedir que ele repasse. Agora, em algum momento também eu não posso ter medo de perder algumas peças no caminho, né? Se a gente for lembrando do sonho grande do Le Mans, aquele 70-20-10 é cruel. 20-70-10 é cruel. Ai, Jesus, é cruel. 20 melhores, os 70 que são os produtivos, e 10 você tem que mandar embora. 10 você tem que mandar embora. Então ele tem um ciclo. Nós vamos perder alguns pelo caminho. E alguns dos 20. Que ele fala assim, os 20 merecem receber uma bonificação alta, que são os A's. Os B's, que são os 70, mantém a máquina funcionando. Sim. E 10... os 10 são os 6, você corta o cara. Para ter que fazer porque você precisa da função ocupada, você não precisa daquela pessoa naquela função. Isso é fato. Assim. E aí eles cortam. Isso é fato, né? Existe um ciclo de renovação altíssimo. Constante. Então, assim, no meio disso a gente pode perder. Perder bons como perder. Eu posso perder um A também, que ele não tem mais para onde ir. Pode. E ele está se sentindo sufocado e ele quer voar. Não, e se ele não se sentir desafiado, ele sai. Ele busca outros desafios na vida. Entendeu? Então, assim, não tem um manual que você siga e vai ser o resultado aquele. Não tem. Não tem uma tabelinha. Né? Não tem. Não tem mágica, não tem planilha de Excel, não tem. Não tem. Por mais que vocês, técnico, razão, possa falar que, mas tinha que dar um jeito. Não existe. Não existe. E assim, eu vejo que muitos empresários, muitos gestores de uma maneira geral, às vezes o cara não é empresário, mas lidera uma equipe. Né, sim. Né? Ele tem muito problema com a falta de coerência em dar feedback, em ser assertivo. O que eles chamam de cultura do feedback. Né? Porque feedback é assim, não necessariamente é uma mijada que você vai dar no cara. Mas a gente precisa conversar sobre isso, assim. Até nos trabalhos que eu venho desenvolvendo com os provedores, assim, para você você vem atendendo muito provedor, é por isso que primeiro é por isso que a gente está te entrevistando aqui, e depois os provedores têm uma carência muito latente com relação a como é que eu chamo um determinado funcionário, principalmente se ele é estratégico, para fazer uma ponderação. Perfeitamente. Então, assim, não dá para você sair implantando algumas coisas na empresa sem você realmente, primeiro, saber se dá para implantar, saber se você está preparado para implantar. Existe um preparo desse lado também. Né? Também. Então, assim, a cultura de feedback, nos provedores eu não tenho trabalhado desta forma. Né? Porque dar realmente um retorno de algo a alguém.
seja no âmbito bom, né, de capacidade de melhoria, ou até mesmo numa orientação de melhoria, né? Porque da mesma forma, Lacer, é complicado quem dá e quem recebe. Se você não está... É difícil para os dois lados. Se você não está no seu melhor dia, dificilmente você vai dar um feedback legal ou vai receber. É verdade. Não é? Então, assim, vamos... Acordei com o coração peludo hoje. Não vai virar. É só patada. Patada. Então, assim, cuidado que a gente deve ter. Não implante esta cultura. Por quê? Porque tem que ter um preparo para isso. Da pessoa e se realmente a empresa está preparada para a cultura. Agora, o que a gente tem usado? E que está dando certo? Vamos lá, isso que a gente quer saber. Feed forward. Nova nomenclatura. Feed forward. O que significa isso? Não tenho a menor ideia. Eu vou falar de melhoria. Eu vou retornar nas possibilidades de melhorar. Então, eu vou dizer para as pessoas, assim, aonde elas têm que melhorar. Sim. Então, eu vou orientar para a melhoria. E não vou ficar trabalhando só na questão coisas erradas ou coisas negativas. Não, ok, aconteceu, ocorrido, a melhoria é essa. Então, assim, a gente tem usado muito essa estrutura diferenciada, como o feed forward, como retorno para a melhoria. E não só a orientação do ocorrido positivamente ou negativamente, que pode que daí é a cultura do feedback. Entendi, mas... Porque as pessoas não estão preparadas, Lacer. Tá, mas quem prepara o empresário para isso? Ele faz um curso de oratória, ele faz um MBA de gestão, o cara está em Jacareacanga, um abraço para meus amigos de Jacareacanga, mas porque Jacareacanga é longe, o cara está em Jacareacanga, no interior do Pará, e ele olha e fala, cara, não tem para onde eu ir. Vou viajar 2 semanas, né? Eu vou ter que... ou um treinamento como um MBA é longo demais. E talvez o MBA ele não consiga praticar a informação que ele vai receber. Tá, mas aí... Mas qual que seria a saída, então? Exatamente. Aonde ele vai buscar esse conhecimento? Veja, não foge a questão do autodesenvolvimento. E aí eu posso recorrer a livros. Tem alguns testes bem interessantes na internet do autoconhecimento. Treinamento da professora Cleuf. Treinamento meu. Porto Alegre, estarei aí agora no mês de setembro. Setembro. Misericórdia, estou viajando demais, bora. Então, assim, para as pessoas que não têm necessariamente um curso, e vou te dizer, talvez o curso... Porque, assim, como é um autodesenvolvimento, então não é um curso que vai resolver, que vai ajudar. O cara chega lá, abre aquela caixa mágica. Abre a caixa de Pandora. Não vai acontecer. Agora eu sou o melhor líder, minha equipe é fantástica, Mega Power Plus, eu vou ganhar, né? Vou produzir um monte. Não dá. Então, assim, e outra, eu vou ter que... O líder tem que ter essa percepção aguçada de medir, né? Eu gosto bastante de um comentário que eu tenho algumas pessoas que eu tenho como referência em liderança. E o Bernardinho, ele é uma referência para mim de liderança. E eu acompanho a carreira do Bernardinho já há muito tempo. E eu estranhei no ano de 2017 o comportamento do líder, né? Porque ele sempre foi uma pessoa muito agitada, brigava muito, gesticulava muito, dava muitas broncas. Você via que a qualidade de vida dele também estava comprometida pela forma que ele estava agindo na liderança dele. E no ano de 2017, eu me surpreendi. Até eu brinquei, né? Eu assistindo, eu falava assim, gente, deram algum remedinho para ele. É impossível. Como é que esse cara tá tão sereno assim, né? E depois eu vi a reportagem dele. E ele disse o seguinte, que com aquela equipe... Aquele é o modus operandi. Exatamente. Que se ele desse um grito, ele perdia a equipe. Então, essa tem que ser a capacidade do líder. Não existe estilo de liderança ideal.
E quando tem aquele líder, Camila Tobias, obrigado, Camila. Oi, Camila. Quando tem aquele líder que não admite que tem coisa a melhorar. O cara é o dono da razão. Meu Deus. Gente, eu posso? Eu sou tão sincera, eu posso? Abre o coração, abre o coração. Posso abrir o coração? Abre o coração, abre o Então coração. eu vou abrir o coração. Gente, é assim, ó, pra mim, euzinha, fica aquela pergunta. Se esta pessoa está desta forma, a minha pergunta é, por que ele é líder? Porque às vezes ele é o dono. Ah, bom, mas porque ele é dono, ele pode agir dessa forma. Não, porque o dono, ele quer ser o seu manual da padaria. Ele bate na mesa e fala, quem manda aqui sou eu, e todo mundo faz o que eu quero. Aí você sabe aonde que vai bater no coração dele? Aonde vai fazer ele estremecer? Quando ele vê que o índice de rotatividade, de turnover dele está alto. E não é por salário, e não é pelo serviço, não é por nada. É simplesmente pela forma como ele lida com as pessoas. O problema é. Então, assim, na verdade, existe assim, tem que analisar. Primeiro que tem pessoas que recebem um pacote de uma orientação, de uma coordenação, codinome líder de uma equipe, e ele não está preparado, ou ele não quer. Isso já aconteceu, eu já vi isso na prática. Ele não tem perfil, ele fala, Cleuf, eu não sei mandar, eu não sei orientar. Aliás, eu não quero orientar. E eu falo para a pessoa fazer, a pessoa não faz, eu vou lá e faço. Muito comum. Eu vou lá e faço. Então, assim, eu tenho que entender o real momento ali, até para eu poder dizer assertivamente alguma coisa sobre essa situação. Porque a pergunta é, ele está líder por quê, né? Quando é o caso do dono, a gente não tem muito o que fazer, mas certo. Às vezes você tem também aquela situação de que, poxa, eu queria muito, eu gosto desse cara, eu gosto do trabalho dele, eu queria promover ele. Já aconteceu, já vi também. Mas eu não posso, ou eu não devo, ou ele não aguenta o próximo degrau. E aí o líder fica sofrendo com isso, né? Eu normalmente pego e falo, cara, não sofre. Quem tem que crescer é ele. Eu sempre digo para os meus gestores assim, a ajuda tem que vir de quem realmente quer ser ajudado. E ele se esforça para isso. Ele comportamentalmente, ele demonstra isso. Ele é mais interessado, ele é mais proativo. Se joga na frente. Ele se pede para falar, ele fala, sabe? Então, assim, talvez ele precise de uma oportunidade de capacitá-lo, de desenvolver a liderança nele. Sim. Tá? E aí é uma percepção mesmo. Tá? A gente tem que ir percebendo como é que isso vai acontecendo ali nas inter-relações. Né? Marília, no final, a professora Cleuf vai responder essa sua pergunta, que são sugestões de teste. Ela já bota os links ali, que aí já fica a sugestão para todo mundo. Isso, tá? Ok. Temos uma outra pergunta aqui. Agradeceu pela resposta, nosso amigo Anderson, e fez uma outra pergunta. Sobre liderança de empresas terceiras, já que muitas vezes não tem uma liderança interna, qual seria a melhor forma? Então, esses terceiros que a gente não foge à regra de contratá-los em algum momento, até para desafogar uma equipe nossa, ou até mesmo custo-benefício, né? Então, qual que é a minha orientação? Primeiro assim, ó, se eu conduzo os colaboradores da minha empresa pautado em regras e processos no sentido qualidade padrão, então assim, o mínimo do mínimo é que o meu terceiro saiba quais são as regras para trabalhar para mim também. Tipo assim, estar uniformizado, usar o crachá, não deixar o ambiente sujo na hora da instalação e tudo mais. Então assim, não vou dizer que esse terceiro vá cumprir, mas cabe a mim, na contratação, informar. E assim, não só informar, Laceira, eu gosto bastante, eu trabalho isso com as pessoas do meu curso, que assim, ó, o manual de instrução e conduta ética, ele é da empresa, dos meus colaboradores, e eu tenho que desenvolver, mesmo que seja um manual básico de instrução e conduta ética dos trabalhos a serem prestados para a minha empresa. Perfeitamente. Isso é legal. Isso gera confiança, segurança
Não, até porque o terceiro também vai saber como se portar, porque muitas vezes ele quer ser assertivo, mas ele não sabe. Aí a gente cai naquele mesmo problema que você citou. Ele vai fazer do jeito que ele acha melhor. Qual que é o padrão CLEUF? O padrão CLEUF está aqui. E aí, assim, esse manual de conduta ética e de instrução para o terceiro, com a coisa básica de como ele deve proceder, é interessante e importante porque, querendo ou não, ele é terceiro, mas ele está falando em nome da minha empresa. Sim. Muitas vezes está com o meu uniforme dentro do cliente. O cliente nem sabe que ele é um terceiro. Exato. O cliente, aliás, o cliente independe se ele é um colaborador com carteira assinada ou contratado. Ele quer o trabalho, o serviço. Ele não está nem aí. Não, ele não está nem aí. Ó, nosso querido Alexandre Zava fez uma pergunta aqui. Qual sua referência ao PNL? Tem vários treinamentos que envolvem PNL hoje. O que você acha? Dá efeito, não dá efeito? Vale a pena, não vale a pena? Sim, Lacerda, assim, ó, é uma ferramenta e tanto. Eu gosto. Porém, vai de quem usa, né, o PNL. Né, de você utilizar a mesma ferramenta PNL. Mas é uma ferramenta bem interessante para líder. Ajuda. Com certeza. Ajuda. A PNL é uma ferramenta muito legal. Que dá para se trabalhar muito bem. Relacionamentos, retorno, a comunicação, a forma de interagir, de cobrar, de monitorar, entendeu? Bem legal, bem legal. Hélio, meu querido, lá do Nordeste. Uhul! Tem uma empresa que iniciou as atividades recentemente e o dono não tem perfil de gestor. Vale mais contratar um gestor ou tentar desenvolver essas características? Excelente pergunta. Pois é, né? As duas coisas, no meu modo de ver, são duas coisas interessantes. Porém, assim, eu tenho que ver a questão, a realidade ali, né? Se eu tiver... Até que contratar um gestor não é simples, pois né? O gestor, o salário, né? Não sei como é que tá a questão das finanças e tudo mais. Não é barato, não é fácil. Não é fácil. Até se você colocar uma vaga dessa no mercado, você pode achar um top e pode achar alguém não tão top que pode criar mais problemas ainda, né? Então, eu acredito que as duas coisas podem ser feitas, depende da tua realidade. Porém, assim, se tem uma pessoa que você percebe que ela é mais comunicativa, que ela é uma pessoa que, como é que eu vou dizer, se interessa por organização, por planejamento, desenvolver essa pessoa através de uma capacitação ou de capacitações, né, porque não vai ser na primeira que ela vai conseguir fazer um bom trabalho em função de gestão, eu acho que vale a pena. Nesse caso, quando o cara é o dono, um sócio complementar facilita? Porque assim, eu sou muito suspeito, porque eu só tive sócio bom até hoje. Que bom, né? Entendeu? Que bom. O pessoal fala, cara, você é mosca branca. Nunca vi. Porque assim, eu só tive sócio ótimo. Inclusive, sócios que me ensinaram muito, que eram pessoas que tinham mais experiência, mais idade. Complementar. Eu era mais jovem, mais nerd, já fui mais escovador de beat do que eu sou hoje, né? Pra mim você fala grego muitas vezes. Okay. Então, e eles tiveram também uma paciência, uma postura de me ajudar, né? Uhum. Agora, eu também sempre tive uma habilidade, vamos dizer assim, de falar assim, esse cara gosta do que eu gosto? Não, ele serve para ser meu sócio. Ele odeia aquilo que eu adoro, odeia. Ótimo, ele serve para ser meu sócio. Por quê? Porque aí eu me especializo e me preocupo com alguma coisa, com uma parte da empresa, ele se especializa e ocupa com outra parte da empresa. Porque eu acho que dois caras fazendo a mesma coisa não vai dar problema. Não vai dar problema. Certeza. Então, assim, a sociedade, né, ou abrir, até, não precisa abrir sociedade, mas precisa abrir cotas da minha empresa, né? Sim. Para alguém que complemente, ok, mas se eu contratar alguém igual a mim, provavelmente eu vou ter outros problemas, né? E vai ficar desfalcado, em alguma área da empresa vai ficar desfalcado. Porque, mesmo que uma empresa pequena, ela tem a área operacional e administrativa. Sim.
E normalmente, como você disse, que isso é o trivial do provedor, ele É mais técnico do que administrativo. técnico. Então, fica naquela. Ou você consegue alguém para vir nessa vibe com você que te complementa e fica na parte administrativa, ou realmente você tem que transformar alguém em gestor ou contratar um gestor, não vai ter como. E quais são as principais características, o Luan perguntou aqui, Oi, como Luan? Identificar as características de uma pessoa para liderar a equipe? O que é assim, quais são os sinais que a gente olha e fala assim, não, esse cara aqui está sinalizando para esse lado, ou esse cara aqui tem esse tipo de conduta, esquece esse cara quieto aí. Então, na verdade, assim, Luan, vamos entender algumas coisas, porque o perfil é um sinalizador de habilidades de liderança, né? A forma como a pessoa se comunica, como a pessoa interage, a proatividade e tal. Mas eu tenho alguns receios, assim, mas olhando a isso, se a pessoa se comunica bem, se ela interage bem, se ela tem essa preocupação de medir resultados, de processo, de organização, de planejamento, esse é um perfil legal para a liderança. Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque mesmo eu identificando esses perfis, né, mais próximos de um líder, eu posso me deparar com a seguinte situação: o líder se transformar em o legalzão. Medo de dar puxão de orelha. Então, assim, eu sempre brinco com o meu pessoal que está no treinamento. Eu digo assim, pessoal, vocês querem ser conhecido como os competentes ou como legalzão? Porque o líder tem que ter esse termômetro. Ele tem que medir como é que tá. Tem hora que ele vai ter que realmente ser um líder autocrático. É por aqui e ponto. Acabou, vamos lá. O padrão é esse, ponto. Agora, tem momentos que ele pode trocar ideias. É democrático, e aí, que a gente pode melhorar, vamos fazer isso, posso fazer diferente e tudo mais. Então, assim, ele tem que perceber o ambiente no qual ele está inserido para ele ter a atuação dele. E às vezes o líder não pode dar todas as informações que ele tem para a equipe. Então, muitas vezes, ele está tomando aquela decisão, a equipe não consegue entender o todo, muitas vezes porque ele não consegue também passar o todo. Não é que ele não consegue, ele não pode. Eu tenho grandes problemas de líderes com falha em comunicação. Eles olham para mim e falam assim, parece que eu falo grego. Aí eu olho para ele e falo, você fala? Eu tenho que ser sincero com você, mas você tá falando grego. Tá quase lá. Não é? Tá quase. Como assim? Eu falo, e aí a frase que a gente trabalha no treinamento também, assim, a questão assim, o que você entendeu que é para você fazer? Pedir esse retorno, né? Esse é o feedback que vem para líder. É quase igual falar com o filho, né? Você entendeu? Entendi. Então repete o que você entendeu. E aí? Conte-me tudo. Se ele conseguir ser claro, objetivo, ele entendeu que você orientou. Se não, meu amigo... Explica de novo. Não, necessariamente a tua comunicação não é eficaz. Aí eles olham para mim assim, eu tenho que desenhar? Eu falo, tem que. Às vezes precisa. Tem que. Tem pessoas que a forma de aprendizado dele não é necessariamente pelo verbal, né? Sim. Eu uso muito esse recurso, eu desenho muito. Não que a equipe precisa, às vezes, porque eu preciso. É bem isso. Às vezes a gente precisa, né? A gente precisa. Agora. Diga lá. Quem me pergunta? Romero Torres. A pessoa nasce líder? Ou dá para construir? Ele nasce com perfis que o ajudam a ser líder. Com habilidades, com competências que ajudam ele a ser um líder. Porém, nascer. É que o pessoal normalmente dá uma confundida. Fala assim, o cara que é mais falante, o cara que se joga. E eu tenho, por exemplo, aqui na empresa lideranças, onde o cara é mais da dele. Mais quieto, mas ele é super eficiente. Você sabe uma coisa que eu vejo, assim, ó. Líder, ele tem que ouvir mais. Ouvir muito mais. E esse é um exercício que as pessoas pouco fazem, principalmente líder.
Porque a gente tem uma boca e dois ouvidos. Não, né? ele orienta, ele fala assim, eu queria que as pessoas interassem mais, me ajudassem, desse mais solução. Ok, você está ouvindo? Você está ouvindo? Então, assim, a minha opinião é que a gente nasce com habilidades, com algumas competências diferenciadoras, mas a gente tem que trabalhar essas competências para ser um líder assertivo, um líder que realmente tem uma comunicação eficaz, que tem uma postura que conduza a resultados. E essa questão do mapeamento de competências, né? Como é que eu consigo, qual é a melhor maneira de conduzir isso dentro do nosso cenário ali, que a gente vai do técnico apertador de parafuso, cava buraco na rua, até o operador de BGP, o cara que faz o financeiro, o cara que tem que dar com o banco. Agora o provedor está tendo que ter muita habilidade com o banco, porque tem que lançar a tal da fibra, a fibra é cara pra caraca. Muitas vezes o cara está tendo problemas estratégicos por conta disso, mas ele tem que mapear essas competências. Como é que ele faz isso? Então, assim, isso... Tem uma ferramenta? Tem um mapa mental? Então, búzios? Tem uma varinha mágica. Né? Então, deixa eu te perguntar, o que é competência para você? Rapaz, me coloca em xeque. O que é competência para você? Conte-me tudo, não me esconda nada. Competência para mim é quando o cara faz seus direitos, de preferência. No menor tempo possível, com o menor custo possível, no maior nível de assertividade. Aí ele é super competente. Cara, eu vou contratar ele. Nesse nível que você falou. É difícil de achar. Pois é. Então, assim, ó. É difícil de achar. A competência, ela se dá por pelo menos 3 ângulos aí, né? Comportamental, habilidade e o que ele vai exercer, que é atividade fim. A atividade fim, o que a gente chama de conhecimento técnico. Né? O que ele vai pôr em prática, digamos assim. Aqui a gente fala técnico, normalmente a gente pensa no cara lá trabalhando técnico também, mas o cara da contabilidade também tem a técnica, o cara do marketing também tem a técnica, então, assim, o comercial também tem a técnica. O analisar a competência, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque eu tenho um lado subjetivo, que é o comportamental. E eu sempre digo, isso é um trabalho que é feito no treinamento, que a gente tem algumas ferramentas para isso, né? Graças a Deus. Mais pontual. Só que são, assim, coisas observáveis. Por quê? Porque eu não posso passar pelo meu julgamento. Sim. Então, se eu vi, ele fez. Ele faz. Né? Chega pontualmente na empresa, não tem atrasos e tal. Então, assim, eu tenho que validar essas competências no âmbito técnico, no âmbito das responsabilidades que ele executa, né, que ele faz, né, vamos ver a função dele, e no âmbito do comportamental. Só que o comportamental tem o viés da subjetividade. Tem forte, né? E aí, meu caro amigo, colega, se você botar no colo do líder para ele avaliar o comportamental e ele tem um problema de relacionamento com a equipe, o que você acha que vai acontecer? Descer a madeira. Poxa vida, eita fé, mas é direto. Mas é o que acontece. Ó, meu querido amigo Mark está perguntando aqui, como fazer para conversar com alguém a respeito de um erro que a pessoa cometeu? Como assim? Qual o melhor jeito? O cara vai lá, faz aquela cagada homérica, e você fala, puta, vou ter que ir lá falar pro cara o seguinte, filho, você errou, tal. Tem um negócio de feedback sanduíche, tal. Eita, veio de novo com o feedback, né? Como é que a gente dá uma pancada, mas dá uma maciada? Então, eu digo assim, que informações seguras contextualizam melhor a situação. Eu não gosto de hipotetizar ou usar uma informação que eu não tenha a segurança do ocorrido e o fato ocorrido e até muitas vezes números do ocorrido. Materializar. Eu digo que isso vai gerar uma assertividade nesta orientação muito grande. Entendeu? Assim, olha, o ocorrido foi esse. Como que a gente pode melhorar isso? Ou o que aconteceu isso? Isso ocorreu, na tua opinião, por quê?
Materializa, né? Então, assim, eu sempre trabalho com os meus líderes nessa situação. Gente, na boa, arrume argumentos, parâmetros, métricas, se possível, para poder conduzir realmente para a orientação, para o resultado do ocorrido. Entendeu? Não seja subjetivo. E outra, uma coisa que eu gosto bastante da série, que eu peço, isso não é hábito nosso, mas é a questão da objetividade. De qualquer forma, você contextualizando, contando a história daquela assim, não vai mudar a conversa fim. Não vai mudar o tamanho da chibatada que você tem que dar, né? Não vai mudar. Então, assim... O couro vai ficar mais macio. Chega lá, não, assim, vamos lá. De uma forma... Gentil e educada, mas você tem que necessariamente ser objetivo, porque senão você coloca a pessoa em sofrimento também. Né? Você contextualiza algo lá e ele não se acha nessa história. E outra... Ele não consegue se ver no problema. Não, e aí, se ele vai para a sala, passa lá na minha sala que eu quero conversar com você. Gente, sem brincadeira. Fazer isso é crueldade. Porque ele não sabe se ele vai realmente tomar uma bronca, né? Ou outra coisa que você queira chamar, ou se ele vai receber um elogio. E aí ele vai com o coração palpitando. Aí chega lá e ele fala, bom, dessa vez, né, a casa caiu. E não era nada disso, era só para ajustar ou alinhar algumas coisas. Então, assim, até mesmo a forma de conduzir para isso tem que tomar cuidado aí. Então, Marília Amparo está fazendo uma pergunta aqui que é bem interessante. Qual ferramenta para ouvirmos mais do nosso grupo? Boa, fica calado. Boa. Fica quieto. Isso é exercício diário, gente do céu. Eu tive feedback de algumas pessoas, né, e que fizeram o treinamento. Meu Deus, isso é exercício diário. Eu tenho que pedir aos céus, porque realmente não tem assim. Você tem que... qual que é a minha orientação? Instigue mais, anote, fala, pessoal, hoje eu só vou anotar, entendeu? Traga um apoio e vai lá, fique anotando, né? E aí vai absorvendo. Isso é tipo assim, uma ferramenta aí que você pode usar para poder ouvir mais. Diga assim, hoje eu só vou anotar aqui, viu, gente? E aí, de repente, você começa um exercício de ouvir mais. Liga lá. Precisa. Bora lá. Bora. A gente tem um item aqui do seu treinamento que eu acho bastante interessante, que é a questão da importância do organograma. Nossa, isso é fundamental. Porque a gente tem aí na sequência liderança horizontalizada, tal, e um bando de tentões, quarentões pilotando empresa que não tem noção do que é horizontalizar. Horizontalizado é o mar. O resto... todo mundo falando a mesma língua. Como é que funciona essa mágica aí? Então, na verdade, assim, alguns cuidados. O organograma, ele é uma orientação da governança. É como está estruturada a governança da empresa, né? Eu sempre trabalho nos treinamentos que não significa, gente, e por favor, não coloquem nome em organograma. Coloquem o cargo, né? Coloquem os cargos e não o nome. O cargo não é seu, ele está com você. Ele está com você. E assim, necessariamente, o que eu preciso que as pessoas se orientem. Como é que está estruturada a empresa? Então, o organograma serve para isso. E eu trabalho o organograma da seguinte forma. Significa, não é que alguém manda em você. Significa que, na necessidade, eu peço ajuda para quem? Sim. Eu vou recorrer a quem? E isso é importante. E para chegar no nível de horizontalidade, a coisa tem que ser muito bom, muito bem trabalhada. Está muito azeitado esse negócio. Não, tem que estar muito bem trabalhado. Sabe por quê? Porque, assim, é uma maturidade acima da normalidade para você criar um organograma horizontal. Todo mundo acha que está trabalhando no Google, né? Não dá, isso não existe. Isso é bonito, né? Mas na prática ele
Não funciona. Não funciona. Não na nossa realidade. É lógico que é caso a caso, empresa a empresa, maturidade da governança também, mas não é algo que... Não, tem que ser a maturidade da equipe, né? É a primeira coisa. Maturidade do líder. Você imagina, eu fico no horizontal, mas cada Componente desse tem um líder. E aí? Eu vou achar que o meu setor é mais importante que o seu. E olha que nós estamos na mesma linha. Não, porque você depende de mim. Entendeu? Então, assim, até para chegar nesse nível, a coisa tem que... Você tem um grau de maturidade. Tem. Delfinha, Diga lá. Porto Alegre, 21 e 22 de setembro. Estamos lá. Porto Alegre. Guarulhos, 19 e 20 de outubro. Chegando também. Na minha saudosa terrinha, Rio de Janeiro, 23 e 24 de novembro. Exatamente. Rio, estarei aí no Rio. O que a galera vai encontrar no seu treinamento para a gente poder fechar aqui? Olha, Macedo, eles vão se surpreender. Esse treinamento, e eu acho que se algumas pessoas que estão, né, aí participando, eles podem até dizer sobre isso, que eles vão se surpreender, porque eles vão ver que talvez a necessidade, a expectativa e a realidade do provedor não é um dado real. Eu preciso fazer coisas que vão me dar segurança, maturidade, organização e planejamento para chegar onde eu quero chegar. Então, não adianta chegar lá e achar que vai ter a resposta pronta. Por exemplo, o sonho de consumo da minha empresa é montar um plano de cargos e salários. Isso é o que a maioria me pedem. Mas assim, com toda a seriedade e com toda a prática do mundo, para chegar nesse nível, a casa tem que estar organizada. Tem um degrau antes. A casa tem que estar organizada, tem que estar planejada e o grau de maturidade dos envolvidos tem que estar alinhado. Porque assim, para eu chegar nesse nível, eu tenho que ter comunicação eficaz, assertividade das coisas que são realizadas na empresa. No treinamento a gente vê esse passo a passo, né? Passo a passo. Pega na mão. Exercício. Sai lá, olha, tem que fazer isso. Temos ferramentas no treinamento. E é uma das ferramentas que eu utilizo, eu pergunto assim, coloquem para mim os cargos que você tem, as pessoas que estão nesse cargo. Aí muitas vezes ele fala, poxa vida, quantos cargos eu tenho mesmo? Né? Então, assim... Tem aquele funcionário coringa, o que você faz? Tudo. Tem. Eu tenho uma pessoa no treinamento que é ótimo, o que ele fala, eu sou o Severino. Severino, esse é o bom, né? Aí você bota o organograma, só tem ele. Você põe ele no meio e liga todo mundo nele. Liga todo mundo. Ele é um sol. Isso eles vêm lá. Porque às vezes eu pergunto assim, pessoal, vocês têm uma empresa ou uma eu-presa? Né? E aí, meu bem, é o Severino. É verdade. Né? Então, no treinamento, vocês vão poder, passo a passo, preparar, ambientar a empresa, se preparar para poder realmente atuar com a equipe e medir e ter avanços em resultados aí. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Diga lá. A gente não vai deixar de responder uma pergunta, né? Não sei, Vicky? A Marília colocou, ela faz encontros mensais com o grupo e sempre dá espaço para que eles se expressem, porém muitas vezes com pouca participação. Mesmo com todo o meu desejo de ouvir, então passei a insistir na estratégia onde eu facilito a comunicação com colaboradores, se eles se sintam mais à vontade. Papel, formulário anônimo. É Maria? Marília. Marília Amparo. Oi, Marília. Tudo bem? Marília, assim, eu posso abrir meu coração com você também. Encontros mensais é muito longe. Muita coisa acontece na empresa. 30 mês é muito distante. É muito distante. Se for equipe operacional ainda, isso é semanal. Mas não 2 horas, né? Não! Ou, pelo amor de Deus, reuniões de 15 minutos com o operacional. Mas é semanal.
né? Porque 30 dias é um período muito longo, muitas coisas acontecem, eles têm alguns sofrimentos no meio do caminho, e aí acabam se resolvendo e eu nem fico sabendo, né? Então, assim, a minha sugestão, Marília, para você de coração, é que você veja, lógico que tem o organograma, mas assim, o operacional é semanal, os líderes também, eu gosto de conversar com eles semanalmente, mas até quinzenalmente pode, uma reunião geral mensal. A geral com todo mundo, daí eu passaria a ser mensal. Mas principalmente operacional, eu preciso estar sinalizando o que é que está acontecendo e preciso entender o que está acontecendo. Tá? Então, meus queridos, Cleofi, muitíssimo obrigado. Eita, foi maravilhoso. Tá? Adorei. Ótimo. Espero que vocês tenham gostado. Porto Alegre, 21 e 22 de setembro. Guarulhos, 19 e 20 de outubro. E Rio de Janeiro, 23 e 24 de novembro. Encontro de líderes. Vai ter o 7º encontro agora de gestores. Na próxima semana, dia... Eita, 13 e 14? 13 e 14. Eu estarei no dia 13 palestrando, inclusive. Então, perfeitamente. Dia 13, a professora Cleofi vai estar lá no encontro de gestores, www.vlsm.com.br. Você encontra lá todos os mecanismos para você comprar o treinamento da professora Cleofi e desmistificar essa sua liderança aí, desatar esses nós que tem dentro da equipe. E acreditem nas pessoas. O melhor ou maior ativo de uma empresa são as pessoas, com certeza. O roteador, o equipamento não sai, o cliente não entra sem alguém lá para desenrolar. Exatamente. Então, querida, muito obrigado. Obrigada. Até mais. Pessoal, um abraço. Tchau, tchau.